Oi, se calhar já me conheces como Pizzicat 2004 pelo Musical.ly, TikTok ou Insta. Estou habituada a fazer vídeos curtos, mas pensei por que não começar a fazer vídeos longos também. E este vai ser o meu primeiro vídeo aqui no YouTube e vai ser meio que uma apresentação para me conhecerem um pouco melhor. Eu não gosto de rótulos porque nos limitam, mas sem eles nós não teríamos aquela lista de coisas que nos definem e não teríamos tema de conversa. Então acho que vou ter que começar por aí. Eu sou a Eva Rocha, tenho 19 anos, estudo Psicologia na Universidade do Algarve, estou no segundo ano, sou capricorniana, a minha personalidade é ENFJT, tenho ansiedade e depressão. Por isso comecei a fazer estes vídeos para ajudar pessoas como eu. Então todo o meu conteúdo é sobre saúde mental no momento. Eu estou obcecada por lamas porque me identifico com o animal, que eu explico mais à frente porquê. Amo meias, estou agora a aprender a fazer crochê, toco violino desde a infância e gosto de plantas, mas não sei cuidar delas. Eu era uma criança muito tímida e era muito difícil para mim integrar-me porque eu era diferente, não estava dentro dos padrões da sociedade. E hoje também não estou, mas agora aceito isso. Eu mudava tanta vez de escola que eu comecei a adaptar-me e era muito difícil para mim falar com pessoas pela primeira vez, mas depois eu tive que começar a fazê-lo porque era a única maneira de eu sobreviver. E foi aí também que eu comecei a fazer os vídeos, no caso, no Musical.ly, e eram divertidos e ah, completamente aleatórios. É uma parte que eu tenho vergonha hoje em dia, no entanto, foi algo necessário para eu evoluir. E por isso é que eu nunca os apaguei e estão lá, por muito embaraçosos que sejam. E foi a 1 de março de 2021 que tudo começou a piorar. Eu tive o meu primeiro ataque de pânico. Eu tinha tido um teste que tinha sido injusto, estava muito chateada, fui comer e continuava a falar sobre isso, estava chateada, engoli um cogumelo inteiro, que não era inteiro, era só um pedaço, porque aquilo estava cortado na comida, mas engoli aquilo de uma vez só e para mim, na minha cabeça, tinha ido para o lado errado. Então eu achava que estava a sufocar, eu estava a hiperventilar e achava que ia cair para o lado a qualquer momento e estava super assustada. Liguei para o 112 porque ninguém da minha família sabia fazer isso e lá estava eu a falar que era urgente e não sei o quê porque eu achava que ia morrer e veio a ambulância e disseram-me: se tu tivesse um cogumelo enfiado na garganta, tu estarias roxa no chão. E foi aí que me explicaram que tinha sido um ataque de pânico. Comecei a ter ataques de pânico muitas vezes. E ou eram por causa de comer, ou era por causa de sons agudos que mais ninguém conseguia ouvir. Eu ia muitas vezes ao hospital, davam-me sempre muitas medicações diferentes, de SOS, e a verdade é que nada melhorava porque eu sou hipersensível à medicação, então todas as medicações me dão efeitos colaterais e as doses normais para mim davam-me efeitos horríveis, por exemplo, taquicardia, tremores, davam-me bebedeiras horríveis, que eu até tenho áudios disso e dava-me tanta coisa. Houve uma vez até que eu deixei de conseguir andar de tanto sono, eu caía para o lado a dormir. Então tenho várias histórias nesse ramo que nem vale a pena contar porque já está no passado. A verdade é que eu não podia continuar assim, então a 1 de abril eu comecei a ser seguida na psiquiatria e mais ou menos nessa altura também pela psicologia. E aí começaram a explicar-me que para mim eu tinha que utilizar medicações numa dose muito pequena e ir aumentando para o meu corpo se adaptar. E comecei a ter medicações definitivas e definidas e que foram mudando e que sempre que introduziam uma nova o meu corpo reagia e sempre que aumentavam também reagia, sempre que diminuíam também reagia, então sempre foi muito difícil para mim com medicação, ainda para mais porque eu não sei engolir comprimidos, então tinha de ser sempre em gotas ou orodepressíveis. A verdade é que com esta situação toda descobriram então que eu tinha ansiedade, mas ao introduzir-me uma medicação específica, o meu corpo não reagiu bem e eu deixei de saber engolir. Passei de medo de comer para não conseguir comer.
Eu tinha fome, tinha sede, estava farta e não conseguia ingerir nada, nem a minha própria saliva. Eu cuspia a minha saliva para um saco, eu transportava o meu saco para tudo o que era lado. Eu tinha vergonha disso, mas depois eu comecei a identificar-me com o lama, porque o lama cospe. Então comecei uma coleção de lamas, o que me estava a ajudar a conseguir melhorar, mas continuava a sentir-me horrível porque eu cheguei a perder 8 quilos no mês e mais ainda 2 quilos até finalmente acontecer alguma coisa. Quanto mais peso eu perdia, menos esperança ficava. Eu estava farta de apenas sobreviver e não viver. Eu estava farta de estar pegada àquele saco, àquela medicação. Estava farta de não haver melhoras. Eventualmente puseram-me na soroterapia para me manter viva, porque eu sem conseguir comer, sem conseguir beber, uma pessoa não vive, né? Então puseram-me a levar soro e estava a ser bom para mim porque eu gostei daquele sítio, apesar de estar a ser picada todos os dias e dos meus braços não aguentarem mais. Eu gostei das pessoas, gostava de estar lá naquela tranquilidade, naquele espaço, a conseguir finalmente ter a minha paz, mas não era viver, eu não estava a viver, eu estava a sobreviver à base daquilo que era hidratação e glucose no meu sangue. Então, depois da soroterapia acabar, eu comecei a piorar a nível da depressão e eu tive a minha primeira tentativa de suicídio. Porque eu realmente sentia que não havia esperança para mim e que eu ia morrer de qualquer jeito. Porque eu já tinha... Quando isso aconteceu, eu tinha passado 3 dias seguidos sem comer ou beber e sem haver nada possível para mim, porque eu já tinha levado tudo que era soro. E foi aí que fui internada. No meu primeiro internamento, eu fui entubada, do nariz até ao estômago, para eu conseguir comer. E tive que aprender a engolir com aquilo enfiado, para depois, quando tirarem, não ter nada a bloquear e ser muito mais fácil para mim. E foi o que aconteceu. E naquele momento eu tive 23 dias internada num internamento de adultos na psiquiatria, com muitas pessoas piores ou iguais a mim, e sendo que eu tinha apenas 17 anos. Foi traumático? Um pouco, mas também foi bom para mim, porque eu sentia-me compreendida pela primeira vez. E ok, que o estabelecimento tinha alguns defeitos, mas não me posso queixar. A verdade é que tenho amigos lá para a minha vida toda e eu tive que começar a perceber que há beleza nas pequenas coisas, como quando a luz bate em determinado sítio, ou como a paisagem da janela é magnífica. É o que faz uma pessoa que está trancada durante muito tempo. Nesses 23 dias eu realmente escrevi muito e apaixonei-me pela poesia. Escrever foi literalmente um desabafo e no início os poemas eram muito depressivos e no final já eram com uma perspectiva muito melhor. E quando eu saí de lá, eu realmente consegui engolir, o que foi muito bom. Com o tempo, estava tudo a melhorar, mas continuava com crise, obviamente. Mas fui para Faro, fui para a universidade, comecei a morar sozinha, finalmente senti a liberdade, que era algo que eu queria há muito tempo, mas com isso também tive que mudar de psiquiatra. E para mim foi bom, porque eu até gostei da mudança, mas eventualmente foi-me inserida nova medicação. E com essa medicação eu dei-me tão mal que, se eu estava com flutuações de humor, aquilo fez-me ficar ainda pior. E às tantas, deixei de conseguir engolir outra vez. E eu achava que ia piorar outra vez e ter uma recaída de tal maneira grave que eu ia voltar à estaca zero. E como eu não estava a conseguir viver, que eu estava com muitos sintomas de medicação, aí eu tive a minha segunda tentativa de suicídio. E não foi bom, porque sentia que já tinha perdido toda a minha esperança outra vez e fui internada outra vez, mas dessa vez só fiquei uma semana, porque mal me foi ajustada a medicação, realmente eu voltei ao normal. O problema era só mesmo a medicação. Durante todo este tempo
eu decidi que eu tinha que partilhar a minha história, porque eu estava sozinha, eu nunca tinha visto ninguém a ter coisas assim. E quando eu comecei a partilhar este progresso recaída, primeiro no TikTok e depois no Insta, para toda a gente que eu conseguisse chegar, eu só queria ajudar. E enquanto eu ajudava, eu aprendia coisas para mim e descobria que afinal não era a única. E muita gente me partilhou histórias ou comentava, dava like. E isso realmente foi muito bom para mim. Eu senti-me apoiada e senti que estava a ajudar e que o meu sofrimento valeu de alguma coisa. E é isso que me leva ao dia de hoje, onde eu finalmente consigo viver, eu finalmente consigo fazer tanta coisa que eu achava que já era impossível para mim. Ainda há tanta coisa que eu quero fazer, tanta coisa que eu podia ter abdicado se eu tivesse desistido. Há tanta coisa que eu não me dava valor, que era tão pequeno. Por exemplo, eu achava que engolir era algo tão involuntário que ninguém podia desaprender. Não! Há tanta coisa que nós tomamos como garantido. E eu estou tão grata por todas as pessoas que passaram pela minha vida e que tiveram lá para mim, e que me acrescentaram algo, que eu acrescentei algo, que realmente me fizeram ficar. E eu quero passar essa mensagem aí. Espero que seja uma pessoa que vos faça ficar, porque realmente há tanta coisa que ainda não fizeram. E as coisas podem estar do pior, podem parecer que não há solução nenhuma, mas a verdade é que nunca vão voltar à estaca zero. Vocês podem dar um passo atrás, mas já aprenderam tanta coisa que é impossível voltar ao zero. Vão dar mais três para a frente. Vocês estão sempre a evoluir, sempre a tornarem-se pessoas melhores. Se vocês não passassem por coisas más, nunca iam conseguir evoluir. Portanto, eu estou grata até pelas coisas más, sabem? E eu espero ajudar com a minha história, dar-vos inspiração para vocês continuarem a vossa e tornarem-se quem realmente querem ser. E eu agora espero encontrar o meu equilíbrio, espero encontrar quem eu sou e tenho uma vida pela frente. Então, obrigada por me terem ouvido. Beijinhos!